Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, nós trataremos sobre a situacionalidade no capítulo 11 do nosso livro. Inicialmente, então, nós vamos considerar a charge que está aqui, que diz assim: inclusão social. Então, nós temos uma empresa, né, que está ali sendo resguardada por um segurança, que está ali à frente. E temos também trabalhadores que estão com as suas ferramentas de trabalho, e quando essas pessoas chegam próximas então a essa empresa, ele diz assim: circulando, pessoal, circulando. Então, aqui a análise que nós faremos é em relação então, primeiramente ao conteúdo da charge, que mostra que nem todas as pessoas têm acesso àquilo que é o oferecido, né? Acaba sendo, de certa forma, uma exclusão social. Então, quando o segurança fala para os trabalhadores, circulando, pessoal, circulando, ele está utilizando a expressão circulando, que pode ter diferentes sentidos. E aqui nós vamos fazer a análise no sentido literal, significa rodear, traçar o círculo, porém no sentido figurado ela tem o sentido de movimento, redirecionamento. Então, aqui, se fosse levada ao pé da letra, essa frase é como se as pessoas tivessem que andar em círculos, só que não é nesse sentido que ele está utilizando. Ele está dizendo para as pessoas irem para outro lugar, enfim, para que saiam desse ambiente, saiam desse lugar. E, obviamente, que também em outros contextos, essa mesma frase, ela poderia adquirir novos e outros sentidos. Então, quando falamos de situacionalidade, nós temos que observar que, para que um texto constitua uma unidade de sentido, é necessário que todos os seus elementos atuem em conjunto, e uma mesma frase, então, pode receber diferentes conotações de acordo com a situação comunicativa em que se insere. Então, numa outra situação, num outro momento, com outras pessoas envolvidas, essa mesma frase poderia ter outros sentidos, poderia ter outras conotações. Para que um contexto seja bem definido, precisamos considerar alguns aspectos: a época histórica em que tal discurso foi produzido, o espaço em que se produziu ou o local, quem é o emissor, ou seja, a pessoa que está dizendo essa frase, quem é o destinatário, no caso, quem são as pessoas que estão recebendo essa mensagem, e os fatores de situacionalidade distintos podem definir diferentes sentidos para um mesmo enunciado. Então, o que nós vimos anteriormente. Essa imagem que está ali colocada com a seguinte frase: nosso país vai mal. Então, se essa frase for dita por um torcedor de futebol que assiste ao time nacional levar uma goleada, ela terá um sentido pessimista. Então, aqui, claro que nós temos que analisar a frase em conjunto com essa imagem, e aí nós entendemos tratar-se de um jogo de futebol em que o time que está jogando não está indo muito bem, então acaba sendo um sentido pessimista. Numa outra situação aqui, com a mesma frase, e nós podemos ver que as pessoas estão analisando alguns gráficos aqui. Então, se analistas observam que o país ocupa uma posição muito baixa no ranking de desenvolvimento humano, essa frase terá um sentido relacionado a uma necessidade de mudança e de transformação. Então, como eu já disse anteriormente, é importante sempre observar
sempre levar em conta os aspectos, ou todos os aspectos que estão ali presentes, tudo aquilo que faz parte da situação. Tanto, no caso, a imagem, as pessoas envolvidas, quanto aquilo que é dito, aquilo que é apresentado, aquilo que é expresso. Então, o sentido de um texto decorre de um conjunto de elementos em harmonia. Para tanto, é necessário considerar quem fala ou escreve, para quem se fala ou escreve, o contexto, finalidade do que se diz. Então, esses elementos aqui que são primordiais na composição do sentido de um texto. Temos aqui 3 situações. Na primeira delas, uma moça está com um megafone gritando, dizendo assim: "O senhor pode me dar um minuto de atenção?" Na situação 2, outra moça mostrando aparentemente um tablet, enfim, ou algo relacionado ao escritório, que ela diz assim: "O senhor pode me dar um minuto de atenção?" E por último, uma criança que está no colo de uma pessoa mais velha e, pelo texto, dá a entender tratar-se do avô dele, e ele diz assim: "Vô, o senhor pode me dar um minuto de atenção?" E o que nós precisamos aqui analisar é o seguinte: o sentido da palavra senhor é o mesmo nas 3 ocorrências? Então, nós vamos fazer essa análise. Na primeira situação, a moça está gritando: "O senhor pode me dar um minuto de atenção?" Então, aqui, a palavra senhor é usada de uma forma irônica. Poderia ser substituída por outro termo, pejorativo também. Então, não está sendo utilizado aqui como uma forma respeitosa ou num tratamento mais formal, mas sim porque talvez a pessoa não está dando a devida atenção, enfim, é uma maneira de chamar a atenção do outro. Na situação 2, "o senhor pode me dar um minuto de atenção?" Aqui, o termo ele é usado com tratamento social formal, próprio de quando se dirige a alguém sem muita proximidade, de trato respeitoso. E aqui nós poderíamos dizer também que trata-se de um tratamento mais utilizado no ambiente de trabalho, que acaba sendo mais formal, mais respeitoso, ou talvez uma pessoa que está ocupando um cargo superior, enfim, e uma forma de se dirigir a ele que é mais formal. Na situação 3, então, nós temos a criança no colo do avô e ele diz: "Vô, o senhor pode me dar um minuto de atenção?" Então, aqui a palavra senhor é também usada como um pronome de tratamento direcionado de forma respeitosa a alguém de mais idade. Então, sempre nós precisamos levar em conta a situação, enfim, os aspectos, as pessoas que estão envolvidas no momento dos fatos, para que nós possamos entender de que forma que as palavras estão sendo utilizadas. Se é de forma irônica, se é de uma forma mais respeitosa, se é o ambiente, a pessoa, o cargo que ela ocupa, que exigem que determinado termo seja utilizado. A tarefa que vocês irão realizar, então, são os exercícios das páginas 253, o 1 e o 2, que são os dois que devem ser postados no AVA, o exercício 3 da página 254 e o exercício 4 da página 255. Então, por hoje era só e até a próxima aula.